Sejam bem-vindos aos amados ouvintes. Você vai ouvir agora a palavra Visão Rema. Através deste canal, mensagem que opera. Fique agora com a ministração da Palavra de Deus com Luiz Lamano. Muito bem, vamos ler a palavra do Senhor, Mateus capítulo 7, do versículo 13 ao 14. Diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos as que encontram. Então Jesus aqui, ele fala, e Mateus, ele registrou, dizendo que existe duas portas. A porta estreita, que tem um caminho apertado, que conduz à salvação, e são poucas pessoas que entram por ela. E também tem a porta larga, o caminho é espaçoso e que conduz à perdição, que conduz ao sofrimento eterno. Antes da gente avançar aqui no conhecimento, eu gostaria de te dar um exemplo. Imagina uma pessoa que dirige o carro e ela está no meio de uma pista e ela se depara ali de frente com uma bifurcação. E nessa bifurcação, se a pessoa fizer a escolha errada, a pessoa sabe que depois vai ter que procurar um retorno para seguir o seu trajeto, para seguir o seu caminho. E eu acredito que todo mundo que dirige, que um dia precisou de GPS, sabe que às vezes nem sempre a gente acerta o caminho. Tem gente que já adquiriu experiência, mas tem outros que ainda erram o caminho. E quando você entra numa bifurcação errada, é trabalhoso você ter um retorno ali por perto. E se tiver, você deu muita sorte. Às vezes você tem que fazer vários círculos, né? Fazer o número 8 para voltar ao caminho. E às vezes você tem que andar bastante km para você voltar ao caminho. E toda pessoa sabe que já errou o caminho, que não é maravilhoso errar o caminho. É uma coisa muito ruim. Agora imagina uma coisa. O nosso mestre, o Filho de Deus, nosso irmão mais velho, Senhor Jesus, pregava a todos dizendo: Eu sou o caminho. Este é o caminho que conduz à salvação, para a vida eterna. Então Jesus se desfez da sua glória, se desfez do teu trono, desceu aqui como homem para nos mostrar o caminho. Mas não é qualquer pessoa que consegue seguir o caminho que Jesus seguiu, meu irmão. A pessoa, para seguir o caminho que Jesus seguiu, ele primeiro precisa passar pela porta. Ele falou aqui, olha, a porta é estreita, o caminho é apertado, mas conduz para a salvação e são poucas pessoas que entram por ela. Agora, aqui do lado, tem uma porta larga, o caminho é espaçoso e conduz à perdição e tem muitas pessoas entrando por esse caminho. Eu aconselho vocês que entrem por essa porta estreita. Ele até falou, olha, entrai pela porta estreita. Ele deixou claro ali para nós. E ele falava assim, olha, eu vou mostrar o caminho para vocês, mas vocês precisam entrar pela porta estreita. Jesus é a porta, meu irmão. Toda pessoa que aceitou ele como seu Senhor, como seu Salvador, ele entrou por essa porta. Agora ele precisa permanecer no caminho. E aí entra a passagem que Jesus falou, olha, esse caminho que eu vou conduzir vocês para a salvação é um caminho difícil. É um caminho apertado, mas depois vocês vão ver a maior glória de todas, vocês vão ver a maior vitória de todas, vocês vão ver a glória que o Pai me deu. Jesus orava ao Senhor dizendo, Senhor, eu não peço que os tire do mundo, mas que o Senhor livra eles do mal, para que aonde eu esteja, eles estejam lá também, Senhor. Para que eles vejam a glória que o Senhor me deu. Ele orava ao Pai para que você não seja retirado do mundo, mas para que você seja livre e liberto de qualquer
mal que possa te acontecer, para que você viva onde Ele está, para que você veja a glória que Ele recebeu e que você receba a sua recompensa pelo trabalho que você executou aqui na terra. Eu confesso a você que o caminho apertado, quando a pessoa passa por essa porta, aceita o Senhor Jesus, você não terá muitas opções a seguir. Você vai ter que seguir um caminho reto, olhando firmemente para o autor da fé, olhando firmemente para aquele que te chamou desse mundão para você deixar aquilo que é errado. Não pode olhar para trás, não dá para olhar para trás. A mulher de Ló, quando olhou para trás, ela se transformou numa estátua de sal. Você tem que seguir adiante, você tem que fitar os seus olhos na palavra para poder seguir o caminho que conduz à salvação, que conduz para a vida eterna. E eu digo mais, são poucos que entram por lá. Geralmente os ricos não passam nesse caminho. Jesus mesmo falou, quão dificilmente entrará os ricos no reino do céu. Sabe por quê? Porque o rico, ele tem muitas coisas para ele fazer, ele cuida de muitas coisas, ele administra muitas coisas, e às vezes ele fica embaraçado nas coisas dessa vida. Não somente o rico, mas o soldado também se embaraça com coisas dessa vida. E quando você aceita o Senhor Jesus, você tem que tirar esses embaraços. Você tem que abrir mão de algumas coisas. Porque o caminho é apertado, meu irmão. Imagina você seguindo uma porta estreita, um caminho apertado, tentando trazer tudo aquilo que é seu. Não, você vai ter que se desfazendo desse caminho. Você vai ter que abrir mão de muitas coisas. O caminho é pequeno, só dá para ouvir a voz do mestre nesse caminho. Se o mestre fala pula, você pula. Se o mestre fala segue em frente, você tem que seguir em frente. O caminho é estreito, não dá para ficar carregando bagagem que não é sua. Ele falou, olha, o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Para de carregar esses fardos pesados. Nesse caminho apertado, você vai carregar algo leve. O jugo de Jesus é leve, o fardo dele é suave. Conduz para a salvação, conduz para a vida eterna. Toda pessoa que tem uma quantia em dinheiro no banco, uma quantia em dinheiro guardado, a pessoa... Nem todos, mas alguns sabem o que eu estou dizendo. A pessoa fica olhando a conta para ver se o banco roubou. A pessoa fica obstinada por aquilo que tem. A pessoa fica pensando dia e noite e dia de como fazer gerar mais dinheiro. Às vezes acaba entrando até em apostas aí e acaba perdendo tudo. Entra no desespero. O caminho é estreito. Jesus veio nos mostrar o caminho, mas ele falou, se você passou pela essa porta estreita, agora eu vou te conduzir. Você precisa ir abrindo mão dessas certas coisas. Você precisa tirando esses embaraços. Precisa ser prioridade na minha vida, na sua vida, seguir esse caminho. Porque é o único caminho que conduz para a salvação. E Deus, Ele vê a intenção do nosso coração. Se realmente esse caminho que Jesus veio mostrar para nós está sendo prioridade na sua vida. Eu aconselho você, deixe o que precisa deixar, exclua da sua vida o que precisa ser excluído, abandone da sua vida aquilo que precisa abandonar, porque se está impedindo você de seguir o caminho que Jesus veio mostrar para nós, você precisa acordar e dizer, não, se tenho que abrir mão, eu vou abrir mão. Se tenho que abandonar, eu vou abandonar. Jesus mostrou a todos a prioridade de seguir Ele. Certa vez os discípulos chegaram até Ele e disseram assim, Senhor, permita-me que primeiramente eu vá sepultar o meu pai. E Jesus lhe disse, segue-me e deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Jesus estava mostrando aqui para os seus discípulos que se a pessoa se desviar do caminho, se a pessoa olhar para o lado, se a pessoa olhar para trás, se a pessoa tirar o foco dele, é perigoso a pessoa perder a salvação. É perigoso a pessoa voltar para outra porta, sair da porta estreita e correr na porta larga. Depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Ele falou aqui, olha, tem a porta estreita, o caminho apertado que conduz para a vida. Eu confesso a você que o caminho não é de flores, meu irmão. O
O caminho não é de flores. O caminho nem sempre o vento vai soprar ao seu favor. Às vezes o vento vai soprar ao contrário. E que nem todo mundo vai estar do seu lado. Às vezes vai ter pessoa ali querendo te apedrejar. Mas esse é o caminho que conduz para a vida. Ele já deixou claro para nós. E uma coisa eu posso dizer a você com toda certeza. Que nesse caminho, quando a pessoa está com os olhos fitados no Mestre, Ele suprirá todas as suas necessidades. Porque quando você está executando o plano real, seguindo o caminho que Jesus falou que tem que seguir, meu irmão, Ele vai suprir todas as suas necessidades. E não somente isso, Ele vai realizar o desejo do vosso coração. Diz Salmo 37:4. Leia lá, fortalece a sua fé. O nosso Deus, Ele não somente supre as nossas necessidades, mas também realiza o desejo do nosso coração. Está lá em Salmos 37:4. E se você quiser uma confirmação no Novo Testamento, João 15, do versículo 7 ao 8. Jesus mesmo disse, olha, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, pois deis muito fruto, assim sereis meus discípulos. Para que a gente possa ser um discípulo que siga Jesus e que possamos dar bastante fruto e o Pai ser glorificado, a gente precisa ter o nosso desejo do nosso coração realizado. Quantas pessoas têm o sonho de ter sua casa própria, de ter um bem, às vezes ser usado por um dom do Espírito Santo? Tem gente que é atraída no ministério por causa dos dons. É errado isso? Não. Paulo falou, procurai com zelo os melhores dons. Há pessoas que querem expulsar os demônios, outras pessoas querem ser usadas com a palavra da sabedoria, com a palavra do conhecimento, com discernimentos de espírito, com interpretações de língua, com o dom da profecia, com o dom do amor. Amar as pessoas, amar os inimigos, procurai com zelo os melhores dons. Há pessoas que são atraídas dessa maneira. E Deus, Ele não somente quer suprir as suas necessidades, mas também quer realizar o desejo do teu coração. E quem Ele vai realizar o desejo do coração? Aquele que está no caminho, que está passando por esse caminho apertado. Jesus quer que você se dê bem em todas as coisas, todo empreendimento da sua mão, aonde quer que você colocar a planta dos vossos pés, a Bíblia fala que Ele deseja que te vá bem em todas as coisas. É nesse caminho que o salmista diz, eu fui jovem e hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Quando a pessoa está no caminho, a pessoa já tem uma bagagem, uma experiência de que Deus não desampara o justo e que Deus não deixa mendigar a sua descendência a mendigar o pão. Agora, meu irmão, eu preciso também alertar uma coisa, eu preciso abrir os seus olhos no detalhe que está em Lucas 17, 34 ao 36. É nesse caminho apertado e nessa porta estreita que entrarão dois juntos. Vou dar o exemplo do casal, mas infelizmente só vai chegar lá o esposo. Ou às vezes só vai chegar lá a mulher que vai receber a coroa da vida eterna. Porque nem sempre ambos que seguem junto vão conseguir chegar à sua carreira lá no final, os dois juntos. Porque um desfaleceu no caminho. É bem verdade que a Bíblia diz, se um cair o outro o levanta, quando o outro quiser ser levantado. Mas às vezes, meu irmão, vai chegar um só lá no final. Eu preciso alertar você o que diz em Lucas 17, 34, 36. Lá, mano, só eu busco em casa, meu marido não quer saber de nada. Continue buscando, meu irmão. Minha irmã. Ou vice-versa. Lá, mano, só eu busco, minha família lá em casa é tudo desviado, são conhecedores da palavra. Continue buscando, meu irmão. Continue, não pare, segue o caminho. A salvação é individual.
Jesus falou assim, olha, estarão dois juntos trabalhando, um será levado e o outro vai ficar. Estarão dois juntos numa cama, um será levado, o outro vai ficar. Dois vai estar trabalhando no campo, um vai ser levado e o outro vai ficar. É nessa hora que precisamos entender que estar no caminho é preciso dedicação. Ficar nesse caminho é preciso estar com os olhos fitados no Senhor. Dia e noite na palavra, noite e dia meditando, noite e dia ligado ali com o Espírito Santo, dizendo bom dia Espírito Santo, voltando à tarde dizendo boa tarde Espírito Santo, chegando à noite dizendo boa noite Espírito Santo. Não deixe que as tarefas do dia, não deixe que você faça isso. Pare tudo e diga bom dia, boa tarde, boa noite ao Espírito Santo, porque é Ele que nos conduz a salvação. Olá, mano, minha família tem promessa. A Bíblia está carregada de promessa. Toda pessoa que crê no Filho de Deus, ele tem a maior promessa de todas, que ele vai viver eternamente, ainda que esteja morto, viverá. É a promessa que a Bíblia nos concede, que o próprio Deus nos concede. É uma promessa carregada de orientação. Existe mensagem que Deus traz no nosso coração, na pessoa do Espírito Santo, através de alguém, que é para nos alertar, nos despertar do caminho errado, das coisas erradas, mas existe mensagem que já é a condenação ou já é a salvação. Toda pessoa que não crê no Filho de Deus já está condenado, porque Ele é o caminho que conduz à salvação. Se a pessoa recusa ouvir o Filho de Deus, a pessoa já está no caminho que conduz à condenação, que conduz à perdição. A palavra de Deus diz assim, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Então toda pessoa que crê nas palavras de Jesus e passa pelo batismo, ele vai ser salvo. Quem não crê, não vai ter mais julgamento, já está condenado. Ele escolheu um caminho de não crer no Senhor Jesus, de não seguir um caminho estreito, de não ser guiado pelo Espírito Santo, então automaticamente ele foi alertado de que esse caminho conduz à salvação. Geralmente quando eu volto do culto domingo à noite, eu passo nos bairros e eu vejo um monte de jovem com bebida na mão, de um lado para o outro. As adegas estão cheias 10 horas da noite de pessoas comprando refrigerante e doces para criança, né? É isso mesmo? Lógico que não. As adegas estão cheias. 9, 10 horas da noite, você passa assim nos bairros, você vê. Ano novo, 2025, é a ministração dessa palavra, comecinho do ano. E quantas pessoas passaram a virada do ano, não agradeceram a Deus ainda, por mais um ano estar vivo. Tem aqueles também que fizeram promessa, ano que vem eu vou parar de beber, ano que vem eu vou parar de fumar, ano que vem eu vou dar valor mais à minha família, eu vou dar atenção mais para os meus filhos. O Senhor lembra o teu coração das promessas que você fez, das coisas que você ia parar de fazer e das coisas que você precisa fazer. Ele está aqui te alertando, Ele está aqui te resgatando. Geralmente, a pessoa que já está no caminho estreito, passou pela porta estreita, está nesse caminho apertado, eles são guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo testifica com o seu espírito das coisas erradas que você está fazendo ou das coisas boas que você precisa melhorar. E a pessoa acaba tendo uma sensibilidade de ouvir a voz interior, a voz do Espírito Santo, porque o coração convertido, aquele coração que entregou ao Senhor Jesus, o Espírito Santo fala no coração dessas pessoas. Mas existem pessoas que ainda não têm essa sensibilidade, ainda não alcançou esse nível de sensibilidade. E aí é a hora que você precisa pedir ajuda, sentar com o irmão da igreja, sentar com um pastor, uma pessoa ali que o Espírito Santo vai te revelar, não é qualquer pessoa,
O Espírito Santo vai te revelar para você rasgar o teu coração, para você falar, olha, realmente eu preciso assim, eu preciso daquilo, eu preciso me lançar no ministério, eu preciso fazer mais para o Senhor. E aí vai ter um irmão abençoado, guiado pelo Espírito Santo, que ele não é melhor que você, mas ele tem uma experiência um pouco maior, que ele vai poder te orientar. Olha, irmão, vamos começar aqui, ó, vem cá. Eu não sou o pastor, vamos dizer assim, né? A pessoa vai falar, eu não sou o pastor, mas olha, o que eu sei, isso eu te dou. Tá aqui, ó. Vamos junto. Vai te erguer, vai te dar uma palavra de ânimo. O Espírito Santo vai guiar você. Pode ficar tranquilo, faça isso. O próprio Deus falou, chegai-vos até mim e eu chegarei até vós outros. Não tem como Deus chegar até você se você não chegar até Ele. Mas lá, mano, eu já coloquei o meu joelho no chão e cheguei até Deus. Tudo bem, você conseguiu ouvir a voz dele? Não conseguiu? Então chegue até um irmão, o irmão vai falar para você, guiado pelo Espírito Santo. É assim que o corpo funciona, nós somos o corpo de Cristo. O Espírito Santo vai usar a boca de uma pessoa para falar, te orientar, te repreender, te ajudar, te fortalecer e às vezes até te abençoar. Voltando aqui para a porta larga, um caminho espaçoso, conduz à perdição, muitos têm ido para lá. É o que o Senhor Jesus disse. Eu acho que essa parte que eu nem preciso falar tanto, né? Porque eu já falei bastante por aqui. Eu nem preciso falar muito sobre essa porta larga. Toda pessoa sabe que na prática da mentira tem por pai o diabo. Então tá na hora de dominar o seu próprio corpo, dominar a sua própria boca e dizer para você mesmo, mentira, longe daqui. Toda pessoa que estiver praticando a mentira, não permita. Porque quem mente tem por pai o diabo. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 6, 9 até o 10, ele fala, não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Aí ele começa a falar os devassos, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, os sodomitas, os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, aquelas pessoas que vivem falando mal de outras pessoas, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então toda pessoa que anda na prática da mentira, da bebedice, que anda falando mal das pessoas, que anda roubando, meu irmão, quantas pessoas andam roubando? Roubando o que lá, mano? O tempo de Deus? O tempo que era para se dedicar a Deus? Não, meu irmão, estão fugindo da sua vocação para ganhar mais dinheiro. Pessoas que estão fazendo renda extra na base de mentira. São roubadores, não vão herdar o reino de Deus, já estão no caminho da porta larga. Desperta, essa palavra não é para a sua condenação, ela conduz para a salvação. Se você assumir essa palavra, ela tem poder para conduzir você para a salvação. Entrai pela porta estreita, é o conselho do Senhor Jesus. Caminho apertado, vai ser difícil, mas Ele suprirá as suas necessidades e ainda vai realizar o desejo do teu coração. Ele faz coisa, meu irmão, que nem olhos viram. Ele faz coisa, meu irmão, que você nem imaginou, nem penetrou no teu coração. Ele nos surpreende quando você decide seguir esse caminho. Não basta só passar na porta, existe muito casal que entraram por essa porta. Existe muitas pessoas que entraram pela porta estreita, mas alguns retrocederam, voltaram, deixaram a velha criatura ressurgir dentro de si. Deuteronômio 30, versículo 19 diz assim, os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. Então, Deus, ele falava para o povo, na lei, olha, escolhe, pois, a vida. Tá? A vida tem a morte, tem a bênção, tem a maldição, mas eu aconselho vocês a escolher a vida, para que vocês vivam, vocês e a tua descendência. E a vida que tinha na lei era a obediência, né?
Então, se toda pessoa que obedecia à lei, todas as bênçãos alcançaria. No Novo Testamento, toda pessoa que crê no Senhor Jesus e segue o seu caminho, nós já somos abençoados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aí é só a gente chamar a existência as coisas que não existem e ela vai passar a existir na nossa vida. Eu sei que as palavras são um pouco difíceis às vezes para você entender, mas o Espírito Santo testifica no teu coração. Por isso que o áudio está sendo gravado, para que você estude essa palavra, medite nessa palavra, e assim, meu irmão, você vai ter a certeza de que o caminho que Deus preparou para mim e para você não cria dúvidas de você querer voltar a praticar as obras antigas. Não cria dúvidas de você querer retroceder, achar que os dias do passado foram melhores do que esse. No Antigo Testamento, Deus falou assim, olha, escolha a vida. E no Novo Testamento, Jesus fala, entre pela porta estreita, entrai pela porta estreita. O caminho é apertado, mas conduz à salvação. São poucos que entram ali. Mas o caminho da porta larga, meu irmão, o destino é lamentável, o destino é cruel. Jesus alertou dizendo que nesse caminho que conduz à perdição, haverá um lago que arde com fogo e enxofre, aonde o bicho não morre e o fogo não apaga. Ele já nos alertou, ele falou, não venha morar aqui, ó. Na casa do meu pai há muitas moradas e eu estou indo preparar para cada um de vocês. Continue nesse caminho. Doe que doer, abandone o que abandonar, mas não saia desse caminho. Não volte atrás, não olhe para trás, não olhe para os lados, siga em frente. Não permita que a velha criatura ressuscita dentro de você. Resista o diabo com a palavra de Deus. Persevere firme em oração. Não canse de fazer o bem, meu irmão. Quem está no caminho estreito não cansa de se fazer o bem. Ele faz o bem todo o tempo. Não pare de orar pela sua família, não pare de orar pelas pessoas que te perseguem e que te maltratam, porque é assim que diz as Escrituras. Ame os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, orar por aquele que nos persegue, que nos maltrata. Lembre-se todos os dias que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Converse com um amigo Espírito Santo, ele é o nosso conselheiro, o nosso salvador. Não vive uma vida de aposta. Lembre-se que já somos abençoados com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Glória!